Gente, essa parada da Choquei ainda tá rendendo muita coisa, né? E o MC Daniel entrou no meio dessa treta pra falar que também sofreu aí com a atitude antiprofissional da página em algumas situações sobre a vida dele. A gente vai falar sobre esse assunto e tentar se aprofundar um pouco mais rapidamente. O que acontece? A Choquei tá numa polêmica gigante depois de que uma jovem se suicidou por causas também da divulgação da Choquei. Não foi só a Choquei que divulgou, mas a Choquei aparentemente é a página que tem milhões de seguidores. Então, na teoria, uma postagem de uma página tão grande gera consequências maiores, positivas e negativas, né? E no caso da Jéssica foi negativa, já que ela passava por um processo de depressão, pediu para a página apagar os comentários porque ela estava sofrendo ataques das pessoas. E a página e o Whindersson Nunes também, que foi um que foi atingido pela fake news, também falou que era mentira e mesmo assim a página manteve. O que acontece? O MC Daniel fez um vídeo falando que a página também prejudicou ele e a saúde mental dele. Por quê? Porque ele falou que teve algumas situações que, exemplo que ele deu no vídeo, que ele estava viajando na Europa e a página começou a postar notícias que ele estava traindo a namorada dele e tal. Ele entrou em contato com a página falando que isso era mentira, conseguiu provar e mesmo assim a página não ligou porque ele estava falando. E segundo ainda, a página tentou uma parceria com ele ali, né, querendo usar a imagem dele, falando que queria fazer uma publi, que ele só teria que falar que a Choquei é uma das melhores páginas que tem, que as pessoas deveriam seguir a Choquei. Ele falou que não, que achava que esse tipo de atitude não tinha nada a ver com o trampo dele, e aí a Choquei meio que deixou claro que poderia talvez prejudicar ele com notícias contra ele. Algo que aconteceu, segundo ele, e meses depois, ou dias depois, a gente não tem essa linha do tempo, a página foi lá de novo, publicou notícias que, segundo o MC Daniel, eram mentirosas, estava afetando a saúde mental dele. Ele entrou em contato com a Choquei várias e várias e várias vezes. Simplesmente o administrador da Choquei visualizava e não respondia, né? E o MC Daniel falou que isso afetou muito a saúde mental dele, porque ele viu os comentários e deixava ele muito nervoso, né? E ele falou que em algum momento da vida isso que a Choquei estava fazendo ia voltar contra ele, né? Enfim. E aí o que acontece, né, gente? E é só bom lembrar, gente, não é só a Choquei, que é uma página grande que divulga coisas sem verificar, sem se informar. Tem outras páginas também. Mas aí a Choquei está sendo pega como um grande exemplo pela tragédia que aconteceu, porque no caso da Choquei, aparentemente, ela teve a chance de se retratar porque o Whindersson Nunes pediu para ela pagar, falando que não era verdade. A própria Jéssica entrou em contato com a página falando que era mentira, e o administrador da página ainda deu uma zoada nela, quando ela escreveu um texto grande explicando a situação, ele falou que não era Enem. Então ele tá assumindo a responsabilidade maior por tudo isso, porque ele teve chance de mudar e foi extremamente imaturo quando a menina pediu para ela pagar. Então assim, gente, a grande responsabilidade, eu acho que uma das questões por que as pessoas consomem tanto esses sites e dá tanta credibilidade porque esses sites fazem ou falam, né? Porque assim, não é só a Choquei pode ser a maior entre elas, mas tem muitas outras páginas que fazem a mesma coisa, sabe? Sai divulgando coisas sem ter certeza. Para finalizar esse caso, teve o caso do Nicolas Prat, que é um ator da Globo, que ele estava durante uma ao vivo ali com a Globo, e aí teve uma interrupção, e aí o som da interrupção, as pessoas acreditaram que esse som da interrupção era de um aplicativo gay, sabe? Que gays geralmente usam, né? E as páginas começaram a noticiar isso sem nenhuma verificação, né? Sem nenhuma verificação. Só porque isso vai dar engajamento, isso vai ter consumo. Eles não entraram em contato com. E horas depois foi desmentido. Falou que o som era do aplicativo da própria Rede Globo, que tem um som aparentemente parecido. Mas as páginas não quiseram saber. Elas simplesmente querem dar aquilo que pode gerar consumo, engajamento para elas, né? Porque elas sabem que o público vai consumir. Então, assim, é um debate um pouco mais profundo do comportamento tanto das páginas na internet, quanto do comportamento das pessoas, o que elas consomem na internet, né? Enfim, o MC Daniel aproveitou toda a situação aí para desabafar
sobre o relacionamento que eles tiveram com a Choquei, onde ele reforçou mais uma vez que a Choquei se comportou de forma extremamente antiprofissional, deixando bem claro que eles pensam muito só no engajamento, né? E a Choquei está sofrendo as consequências. A gente não sabe até quanto isso vai afetar. Segundo informações, eles estão perdendo milhares e milhares de seguidores e estão há 3 ou 4 dias sem postar nada. Para uma página do tamanho da Choquei ficar tanto tempo sem postar, isso gera perdas significativas. Vamos ver se eles vão sobreviver no final disso tudo, né?